A sífilis sempre foi uma questão de saúde pública preocupante. Inclusive na saúde ocupacional, né, sempre se pede, né? Geralmente o padrão é hemograma, VDRL, que é o teste para sífilis, coprocultura e PPF, que é a parasitológica. Então já se existe uma rastreabilidade em cima disso. Mas a sífilis tem aumentado nesses últimos tempos, né? Você que é infectologista e está no dia a dia, tanto no consultório particular, como também você trabalha em UBS, não é isso? Isso, perfeito, Marcelo. Então, a gente tem percebido, né, já há alguns anos que as infecções sexualmente transmissíveis, né, que a gente chama de ST, em especial a sífilis, né, ela sofreu uma epidemia, né, nesses últimos anos assim, de forma bastante preocupante. E ela se torna ainda muito mais preocupante quando a gente detecta ela na gestante, né, porque você não tem tempo hábil, né, para esperar se o teste vai confirmar ou não. Então, quando você tem um teste positivo numa gestante, a primeira coisa que você tem que fazer é tratá-la. E quando a gente fala em tratamento de gestante, isso inclui necessariamente, né, que você trate o seu parceiro, porque, né, você não pode simplesmente tratar, né, a gestante e não tratar o seu parceiro. E aí depois é que a gente vai estar confirmando, né, se aquele teste que deu positivo realmente é um teste, né, que está mostrando que ela está com uma infecção atual ou se é só uma cicatriz sorológica, que a gente chama, né, uma cicatriz de uma infecção anterior que ela teve, de sífilis. Existe um risco muito grande, né, dessa bactéria passar para o bebê. Então, a primeira coisa que a gente faz é tratar. Depois a gente vai ver se realmente se trata, né, de uma infecção que vai ser confirmada ou não. Preservar a vida do bebê, né? Sim. É vital. Mas a gente vê também... teve um período também que teve dificuldade de penicilina, né? Ou não teve esse período que teve um pouco de dificuldade de... Teve. A gente teve uma época, né? De importação? Isso, teve dificuldade de importar a matéria-prima, né, da penicilina. Isso. E aí a gente teve que estar utilizando outros antibióticos, né? Como, por exemplo, a ceftriaxona, doxiciclina, né? Foi uma época bem estressante, né? Porque a gente sabe que o antibiótico que melhor funciona para sífilis ainda é a penicilina. No tratamento de sífilis positivo, qual que é o tratamento? Qual que é o que é o padrão? Por exemplo, um paciente está sífilis positivo, confirmou. Qual é o tratamento para uma sífilis positivo, um paciente com sífilis positivo? Então, a gente divide a sífilis, né, sempre que possível, né, em sífilis de forma aguda da doença e a chamada forma latente, né, e as outras formas, né, que a gente chama de crônicas aí. Então, quando a gente detecta na fase aguda da doença, né, você vai fazer duas injeções, né, de penicilina benzatina, né, nossa temida bezetacil, né? Grande maioria das pessoas já deve ter tomado bezetacil. Mas eu ainda não, graças a Deus. Eu já tive várias experiências. Tá. Então, é um antibiótico, né? Ele vai ter que tomar duas injeções, né, da bezetacil, de acordo com a fase, né, que a gente classificou em que ela se encontra da doença. E na gestante, geralmente, a gente faz mais de 2 doses. A gente faz em torno de 4 a 6 doses. Ou seja, ela vai tomar duas doses, né, uma em cada local, né, da nádega, do glúteo. Depois de 7 dias vai tomar mais 2 e depois de 7 dias vai tomar mais 2. Então são 3 semanas de tratamento que a gente faz para a gestante. Com isso, a gente garante, né, que independente da forma, né, se a gente não tem certeza em que fase da doença a gestante está, a gente vai garantir que esse tratamento foi feito de forma adequada. Né? Isso é registrado no cartão da gestante, para que quando ela for até a maternidade, os médicos lá, os obstetras que estão atendendo, possam estar confirmando que ela foi tratada de forma adequada. E muitas vezes também o ginecologista anota, né, no cartão que o parceiro foi tratado, porque se não tratou, a gente não considerou. Se o parceiro não for tratado, a gente não considera essa gestante tratada de forma adequada. Né? Então, trata-se os dois, no caso da gestante. Sim. E no caso dos outros casos também, mas gestante Sim, especialmente, trata-se os dois. Trata-se os dois. Porque senão acaba se recontaminando, não é isso? Exatamente.